Como é que você vai identificar os seus erros, então? Fica muito mais simples identificar os seus erros se você estiver pegando questões que estejam no seu nível. Se você estiver pegando questões no nível muito acima, os seus erros não vão ser motor de propulsão para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Como é que você faz para organizar esses erros? Presta atenção. Você tem que ter um caderno onde você anote esses erros, cada um desses erros. E tem gente que tem o hábito de anotar tudo, mas não tem o hábito de voltar no que anotou, para ler o que anotou. Se a pessoa não tem o hábito de voltar para ler o que anotou, para que ela está anotando então? Tudo bem, tem o seu papel de ajudar a memorizar, mas você está deixando de lado uma importância muito grande também de rever aquilo que você anotou, para que você possa ter uma melhoria. Então, de tempos em tempos, você vai voltar nesse teu caderninho para rever esses erros, para trabalhar em cima desses erros. E aí, olha só que interessante. Você anotou lá, por exemplo, que você não matou. Isso considerando que você está pegando uma questão que esteja no seu nível. Uma questão que você seja capaz de resolver. Ou que você entenda tudo e por algum motivo você não consegue resolver. Questões mais simples, questões que, por exemplo, e existem questões que estão no seu nível. Você tem que encontrá-las, mas existem essas questões. Então, olha só. Você pega ali e você vai identificar um erro que você não consegue passar, não consegue resolver aquela questão devido a um problema, a um erro seu. Que é o quê? Por exemplo, uma determinada palavra ali que você entendeu errado e fez com que você errasse a questão. Então você anota aquela palavra ali, pô, errei nisso. E aí você percebe o seguinte, que aquela palavra fez com que você errasse várias questões. Ou faria que você errasse várias questões. Por isso que você está errando. Então, é mais um conceito. E você vai perceber que quando você voltar para olhar esse caderno, aí sim você vai ter uma noção maior da sua evolução. Porque você vai olhar, caraca, eu errava isso, eu não sabia isso. Você vai ver que ao longo do tempo, todos esses problemas que você tinha, eles vão se derretendo. E você vai avançando. Eles vão se derretendo. Esses erros é como se você tivesse uma massa de problemas assim, você derrete eles, eles ficam numa camada abaixo, se solidificam e formam mais um degrau para você pisar sobre eles e ir para o próximo nível. É assim que acontece. É isso que você tem que se ligar. É assim que você faz para utilizar esses erros a seu favor, para utilizar esses erros para melhorar. Tá? Agora, existem pessoas que simplesmente vão errando, errando e errando e não têm a menor noção do que estão errando, não utilizam aquele erro de jeito nenhum para melhorar, ou seja, não estão utilizando os erros como motor de propulsão para atingir 847 pontos em matemática no Enem. Você tem que utilizar esses erros para melhorar. A melhor maneira de utilizar esses erros é anotar num caderno e olhar eles depois. Beleza. Agora, não é para pegar, ficar igual cego no tiroteio, né? Ah, vamos fazer essa questãozinha aqui. Um amigo teu te traz uma questão aleatória. Aí você pega e, caraca, não consegui fazer. Ou consegui fazer. Um amigo, quando eu estudava em grupo, tinha muito disso, né? Os amigos traziam uma série de questões, aí você fazia tudo, ou você tinha muita dificuldade. Enfim, aquelas questões, elas não estão no seu nível. Cuidado, não é fazer questões para fazer. Repare que cada questão que você fizer tem que ser estritamente calculada para o seu progresso. Estritamente calculada para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Então, deixe de fazer questões aleatórias. Porque tem gente que acha assim, eu estou fazendo, sei lá, 1000 questões por dia. Nem dá para fazer isso, né? Estou fazendo, sei lá, 30 questões por dia. E aí chega e vê assim, 30 questões por dia, tudo bem. Mas quando vai ver, a pessoa está no mesmo nível já há muito tempo. O mesmo nível, maneira de dizer, né? Mas acertando o mesmo número de questões simuladas já há 3 meses. Por que isso está acontecendo? Porque aquelas questões que ela está fazendo não estão organizadas a ponto de fazerem com que elas andem rumo a atingirem 847 pontos em matemática do Enem. Isso é, sim, importante, tá? E como é que eu posso melhorar cada um desses erros que eu escrevi nesse caderninho? Talvez você me pergunte. Então, olha só. Isso já facilita bastante se você estiver fazendo questão do seu nível. Mas naquele caderninho ali, aí depende de cada erro que você está cometendo. Mas olha só que interessante.
Vamos supor, vou dar um exemplo, a título de exemplo, que você repare que os erros que você está cometendo são erros de conta. Você está errando em conta, errando muito em conta. E aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que reparar que as contas que você faz durante a sua prova ou durante o seu preparo, elas têm que estar sobre um foco diferente. Você tem que colocar uma atenção diferente naquelas contas. Então, eu errava muita conta durante muito tempo porque eu não entendia a minha própria letra. Eu já falei isso aqui nos vídeos. Então, separe um lugar para fazer aquelas contas. Isso é interessante. Aí você aprende com os seus erros. Ou você está lá no meio de uma questão de geometria plana, né? E você não sabe um determinado conceito. Você confunde diâmetro com raio, que são dois conceitos de geometria plana, né? E aí você sempre erra a mesma coisa, falta de atenção. Então, você tem que, quando você olhar aquilo ali, você tem que olhar com um olhar crítico. Esse olhar crítico é o que vai fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Olhar crítico, por que eu errei esse diâmetro, troquei diâmetro com raio? É uma coisa que eu sempre faço. Eu também errava direto isso, mas você vê ali diâmetro e você sabe que você vai precisar do raio, você risca aquilo ali e já coloca o valor do raio. Quando você for fazer as contas, já vai estar com o valor do raio. Só estou falando isso a título de exemplo. Mas o mais importante que eu quero que você entenda aqui é o movimento que você tem que fazer com cada um desses erros que você comete. Para transformar cada um desses erros em motores de propulsão que façam com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. E não utilizar cada um desses erros como pá de areia. Eu já disse aqui, né? Não é isso.